Falar a verdade sem forçar simpatia. Seja muito bem-vindo a mais um Talkcast. Eu sou o Thiago, já me segue no Instagram, Thiago Boc, T-I-A-G-O-B-O-C. Me segue lá, conheça melhor a minha vida de perto. E há pedidos, atendendo aí o pedido das pessoas que assistiram o primeiro episódio do Talk, quando eu trouxe a doutora Senhorinha para falar da Senhorinha Imóveis, eu trouxe ela novamente, né? Foi um papo tão gostoso, tão bom de conhecer ela, que eu trouxe ela novamente, mas hoje o papo é mais íntimo. É conhecer um pouco mais da intimidade dela, como foi a trajetória como pessoa, as dificuldades, né? As necessidades que ela passou e como superou. E para você que adora uma história de superação, esse episódio é para você, né? Eu vou apresentá-la novamente, mas você já conhece. Se não conhece, vai lá no Instagram da Imobiliária e já segue também. É @senhorinha imóveis. Vou colocar o QR Code aqui para você escanear e já ir direto para a página, tá bom? Doutora Senhorinha, seja muito bem-vinda. Deixa eu te Muito cumprimentar obrigada, boa tarde. Um prazer estar aqui mais uma vez. novamente. Ó, para você que está chegando agora e ainda não sabe, a doutora Senhorinha, ela é empresária, ela é advogada especialista em direito imobiliário, né, isso, doutora? Exato. Ela é uma mãe dedicada de 2 filhos, uma vovó coruja, ela é uma esposa dedicada, uma mulher muito temente a Deus. E hoje você vai conhecer melhor ainda a história dela, vai ouvir direto da fonte, né, doutora? Sim, com certeza. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu quero começar sabendo, assim, para a gente poder fazer aquele cronograma legalzinho de linha do tempo, começa contando um pouquinho sobre a sua infância, como foi, as dificuldades que você teve, as inspirações. Vamos lá? Vamos, Tiago. Tiago, acho que a minha infância ela foi muito marcada. Teve coisas boas, mas assim, uma infância muito difícil, né? Tendo em vista que eu nasci numa região muito distante e uma região onde não se tinha recurso algum. Pra você ter uma ideia, nós somos em 7 irmãos e todos nós nascemos pela mão de uma parteira. Não tinha pré-natal, não tinha acompanhamento médico. Então, graças a Deus que Deus colocou uma senhora por nome de Mãe Loura, que Deus a tem em bom lugar, que todos nós que nascemos, que ela fez parte da minha mãe e não tivemos nenhum problema de saúde, né? Porque era uma situação muito delicada a questão dos partos naquela região, né? Não se chegava naquela localidade, naquela época, assistência médica. E isso era na Bahia. Isso é na Na Bahia. Bahia. Lá no sertão, eu costumo falar que eu nasci onde Judas perdeu as botas e esqueceu de buscar. Ele perdeu e não lembrava onde tinha perdido. Exatamente. Era um lugar totalmente isolado. O único meio de comunicação que nós tínhamos lá naquela região era o rádio, a pilha, isso quando podia comprar pilha. Tá? E o Bombrilzinho, é verdade? Meu cabelo era um cabelo bem ruizinho, né? E me chamavam cabelo de bombril. Não, assim, eu me referia ao Bombril no rádio. Não. Funcionava mesmo? Não, Eu mas me aí referia a isso. funcionava quando tinha o bombril para colocar lá na anteninha, Aham, pegava, tá? E eu tinha um cabelo bem aham, ruizinho, não existia velinho, né? aham. E aí eu era chamada cabelo de Olha, bombril. acabei arrancando um apelido de infância assim, aleatoriamente. Me chamavam cabelo de bombril, né? E eu sou de origem negra, né? Aham. Na realidade, a minha família é uma mistura, né? O meu avô paterno era descendente de negros, a minha avó paterna é descendente de holandeses. Então, eu tenho primos de olhos verdes, tenho primos de olhos azuis, né? Mas assim, quem puxou mesmo as características do meu avô foi eu, né? Aham. Em tudo. Determinação, enfim. Meu avô era uma pessoa muito bacana, né? E a minha infância foi essa aí. Era uma infância na roça, fui criada, andava muito a cavalo, subia muito em árvores, tomava banho no riacho, comia goiaba e trabalhava na roça, tá? E eu fui crescendo nessa situação, nessa convivência com esse caminho muito difícil. Vi a minha mãe, meu pai com muita dificuldade. À época, se governo federal existia, eu não Não sei. sabia, Só né? sei que não chegava ajuda Não chegava. alguma naquele lugar. Não chegava. Era vocês por vocês e E Deus Deus, por Deus todos. por todos, exatamente. Era um local que não havia estrada de rodagem para que chegasse um carro lá, né? Eu me lembro que quando eu já tinha aí meus 12 para 13 anos, foi quando meu avô paterno sofreu um AVC, aí a estrada de rodagem já havia chegado lá.
Aí eu vi uma rural, fui lá buscar, era um carro chamado Rural. Fui buscar o meu avô, levou para o hospital, coisa e tal. E essa foi a minha infância, mas eu assim, era uma infância, era uma mistura de infância com a vida adulta, porque tinha que É, trabalhar, tinha que fazer os afazeres do dia a dia, é. com meus pais, ir pra roça. Mas era gostoso, né? Subia em árvore, caía, né? Tomava Doutora, uns tombos, né? eu também vim da Bahia. Hum, Eu sou baiano, eu nasci na Bahia. Eu vim pra cá pequenininho, com 5, 6 anos, mas a minha realidade lá foi um pouquinho diferente da sua. Eu já estava mais próximo da cidade, tinha escola e tal. Aí uma dúvida que eu tenho, hum. que eu acredito seja dúvida de algumas pessoas, eu quero entender com você como que funcionava para você a questão da escola. Você frequentava a escola, conseguia conciliar com ajudar a família no trabalho? Então, olha só, como o governo não olhava para essa massa da população que residia naquela localidade tão longe. Não tinha Não escola. tinha, né? Aí os pais tinham que se reunirem com poucos recursos que tinham e contratar uma professora para que aquela professora pudesse alfabetizar aquelas crianças Os pais que juntavam para contratar. e pagar. Aí eu me lembro que eu fui alfabetizada aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade. Aí eu sei que o primeiro ano meu pai reuniu lá com os amigos lá e conseguiram pagar. A professora, inclusive, dormia lá em casa, na casa do meu pai. Aí no segundo ano, com aquela mesma professora, aí foi que eles conseguiram, junto a um vereador, que o prefeito começasse a pagar aquela professora. Mas ela tinha que continuar, ela vinha de um lugar um pouco mais distante, ela tinha que Bastante, né? continuar dormindo na casa do meu pai. Aí foi eu, 9, 10, 11, 12. Com 12 anos eu já tinha concluído a quarta série. E aí acabou, não tinha mais estudo, não tinha mais por onde ir. E aí parei aí na quarta série e só retornei quando eu fui para Salvador, que aí retornei na quinta série do ensino fundamental, tá? Mas aí eu cresci, cheguei à idade adulta, eu queria muito sair de lá para estudar, meu pai não deixava, meu pai falava o seguinte: filha, mulher só sai da casa do pai para a casa do marido. Olha que raciocínio, né? Mas aquilo me dava uma angústia por dentro. Eu falei: minha mãe passou a vida toda aqui nesse lugar, fazendo isso, levantando a madrugada para fazer a farinha, para fazer a rapadura, a hora melhor do sono, meu pai tinha que chamar a gente para levantar para trabalhar e tinha que ir. E aquilo começou mexendo muito comigo. Aí a minha irmã queria ser freira, a mais velha. Aí ela foi pro convento lá em Salvador, a freira foi lá, pegou a minha irmã, levou, a minha irmã ficou 5 anos lá no convento. Aí no último ano, que era o ano que ela ia receber, acho que é hábito, põe na cabeça, com um paninho lá, Uhum. né? E aí a minha irmã desistiu da ideia. Aí eu estava lá num lugar muito distante mesmo, só vendo para quê? Meu pai ia trabalhar e eu sempre fui muito, muito com meu pai. Quando meu pai ia, eu tinha que ir junto também, até mesmo porque eu era muito terrível. Se eu ficasse em casa, eu não dava sossego para os outros, para minha mãe. Então, Você era traquina, quando meu pai fosse, eu espoleta. tinha que ir junto, né? Se nem fosse, meu pai ia trabalhar lá na roça, se fosse um serviço que eu não conseguisse fazer, eu ficava sentada embaixo da árvore, mas tinha que ficar lá. Do 7, Do você 7, era eu sou a a terceira. terceira. Entendeu? Tá. Aí eu estava num lugar muito distante com meu pai e recebi uma carta. Aí era a freira que ia levar a minha irmã de volta, perguntando se eu queria ir para Salvador para trabalhar na casa da irmã dela como empregada doméstica. Aí eu fiquei muito feliz. Aí eu já estava já com meus 20, de 20 para 21 anos, estava com 20 anos. Aí eu fiquei feliz, aí falei pro pai, pai, agora eu vou embora. Aí meu pai falou: né, é bem que eu queria, mas se você quer ir, se é melhor, então você vai. Aí a freira foi, deixou a minha irmã de volta e eu fui para Salvador. Aí Com- foi quando eu comecei, aí foi a mudança. Isso você tinha 21, Eu tinha 20 anos. 20 anos. 20 E, anos. e, e quando que você deu esse start, tipo, você começou a olhar para São Paulo como uma Tá. oportunidade? Então, aí em Salvador, eu percebi que eu não iria conseguir vencer, ou seja, eu não iria sair da questão de empregado doméstico. Eu ia sempre permanecer ali, tá? Trabalhando como empregado doméstico. Eu comecei a sentir que aquilo não era o que eu estava buscando. Aham. Mas até aí eu já tinha concluído a sexta série, Isso em Salvador, isso a em sexta. Salvador. Quando eu estava em Salvador, eu conheci duas pessoas que, assim, ainda que elas não saibam, mas faz parte da minha história, a professora Raimunda e a doutora Delta. A professora Raimunda, ela dava aula o dia todo, ela chegava em casa já tarde da noite, eu já estava dormindo, ela me acordava para me ensinar matemática. Ela falava: essa matéria você está ruim, então você precisa acordar, pode levantar. Aí eu levantava e ela me ensinava matemática.
E a doutora Delta era médica, ela é paulista, de Ribeirão Pires, ela era vizinha da dona Raimunda e eu cuidava do filho da dona Raimunda e ela também tinha 2 filhos quase com as idades iguais à do filho da dona Raimunda, que era minha professora, que era minha patroa e professora. Quando eu desisti, eu falei, vou voltar para casa do meu pai, não vou mais continuar em Salvador porque eu não vou conseguir vencer por esse caminho aqui, vou retornar para casa do meu pai. Aí a dona Raimunda, a doutora Delta havia retornado para São Paulo, a professora Raimunda ligou para a doutora Delta e falou, a Iraci vai embora para casa dos pais dela. Aí a doutora Delta falou, não, não pode deixar ela aí. É uma pena, a Iraci é muito esforçada, deixa eu conversar com a Iraci. Aí eu falei com a doutora Delta, ela perguntou se eu queria vir para São Paulo. Aí eu falei, ó, doutora, se eu for para conseguir trabalhar e estudar, só pelo serviço eu não vou. Aí ela falou, você sabe que eu trouxe uma das minhas empregadas daí, e aqui uma só é o suficiente, só que aí você mora comigo e vai trabalhar com meu pai. Então eu, assim, devo muito à doutora Delta. E foi uma história muito, muito engraçada, porque aí eu fui para casa dos meus pais, que eu tinha que arrumar algumas documentações, título de eleitor, acertar algumas pendências, e aí eu não tinha dinheiro para vir. E a doutora Delta ia mandar o dinheiro para que eu viesse. Só que foi quando em 1990 houve o plano Collor. E aí mudou O plano real, né? Do não, cruzado. Cruzeiro O Cruzeiro para Cruzado. Cruzeiro para cruzado. Então ela tinha que mandar uma ordem de pagamento. Só que aí a ordem de pagamento era muito alta em relação ao que eu precisava para vir. E aí quando eu cheguei, arrumei algumas coisinhas, cheguei na cidade para vir para São Paulo, ela falou, Iraci, eu não consigo mandar a ordem de pagamento, porque o valor da ordem de pagamento é muito além daquilo que você precisa para vir para São Paulo. Eu fiquei agora. Você comentando agora sobre esse assunto de você vir para São Paulo, eu me lembro também quando eu era criança, que eu fiz essa mudança para São Paulo e eu não entendia nada de como funcionava essa logística, porque, tipo, eu era criança, eu tinha meus 6 anos de idade, né? Mas eu já conseguia observar a dificuldade financeira dos meus pais, né? Tipo, toda criança a gente percebe. A gente pode não saber em questão de valores, mas a gente percebe quando, por exemplo, você quer tomar um Danone um pouquinho mais caro e o papai fala, não, filho, É aquele ali. aquele dali. E Aí você olha, percebe a a diferença, diferença. né? E aí eu percebi que aqui em São Paulo, aqui tem mais oportunidades, tinha mais oportunidades. Eu Sim. percebi que deu uma pequena melhorada na situação financeira da minha família quando a gente chegou aqui em São Paulo. Você sentiu também essa diferença financeira, as Foi oportunidades? difícil eu chegar até sentir essa diferença, né? E voltando lá, eu parei, aí eu tinha um amigo que falou, não, eu tenho aqui a frente de trabalho, eu tenho dinheiro para pagar os peão daqui 15 dias, se você me garantir que vai devolver esse dinheiro quando você chegar em São Paulo, eu te empresto o dinheiro. Ou seja, eu vim com dinheiro emprestado, né? Aí eu cheguei aqui, a Igual- doutora Delta foi lá do Banco Baneb, o antigo Banco do Estado da Bahia, né? E fez essa devolução, e aí eu continuei lá, estudando, né? E trabalhei, estudava à tarde, trabalhava na casa do pai dela e eu estudava no diurno. E mais morava com a doutora Delta, tá? E até alcançar essa questão da mudança financeira foi muito difícil, Tiago. Foi difícil, Passei né? por muitos caminhos difíceis. Saí da Delta, saí da casa do pai da doutora Delta, em Ribeirão Pires, fui para São Caetano do Sul, trabalhar também, continuei em casa de família, mas sempre estudei. Aí, quando eu concluí os estudos, oitava série, do Isso você estava com ensino, quantos anos, mais já ou estava menos? já com 20. Já estava com 24 anos. 24, né? 24. Eu lembrei da outra entrevista, quando você falou, eu vim para São Paulo, tem gente que vem com mala e cuia, eu vim sem a mala E sem a cuia. cuia. Pois é. Eu já estava com 24 anos, aí concluí o ensino fundamental, e aí fui morar na região de Diadema. Aí o bicho pegou. Porque aí eu não arrumava emprego em casa de família, ainda com as boas referências que eu tinha, mas também não era mais aquilo que eu queria muito. Eu queria mesmo arrumar emprego em uma empresa, mas era 1992, muito difícil arrumar emprego em empresa, por causa do plano Collor, eu tinha quebrado todo mundo. E aí, nessa luta, eu andava bastante para estudar, eu pedia carona para retornar à noite, né? Mas não parei com os estudos, eu ia, né? Eu era até que incoerente, porque eu lembro que eu morava no Jardim dos Eucaliptos, em Diadema, e eu estudava numa escola na divisa do Jardim Mira, que é bem acima do centro de Diadema. E eu cortava, hoje não, hoje são cheios de condomínios, mas eram tudo mato.
Para cortar caminho, eu vinha andando à tardezinha naquele mato até sair E era perigoso? perigoso. Era perigoso, não Era era? perigoso. 90, que... Sim, 92 Diadema era uma região muito, muito, muito extremamente perigosa. Para retornar, eu pedi carona pro motorista. Aí ele sempre falava de novo, falei, não consegui emprego, né? E vai indo nessa história. Aí O interessante é que Deus coloca pessoas boas no nosso coloca as caminho, não pessoas boas. coloca? Aí, um dia na sala de aula, eu comecei, tinha um trabalho para fazer em grupo, tinha que dar o dinheiro para comprar material, ou teria que ajudar a fazer o trabalho em si. E eu não consegui, nem uma coisa nem outra, porque eu morava longe e não tinha dinheiro. E aí, nem uma coisa nem outra. Quando chegou na hora de entregar o trabalho, tem uma colega que falou assim, era para mim, eu sei que era diretamente. Ela só não falou que meu nome era diretamente para mim. Falou assim: tem pessoas aqui que não contribuiu, não ajudou, mas tem que colocar o nome. Aí eu comecei a chorar. E naquela época nós tínhamos uma disciplina chamada psicologia. Aí já era no ensino médio, né? E aí na aula de psicologia eu comecei a chorar. E era uma professora, era uma doutora Maristela, descendente de japonesa. Ela veio humildemente, pôs as mãos em cima do meu joelho, assim. Todo mundo, olha, esse que foi. Aí ela falou, não, deixa que eu ajudo ela. Aí ela veio conversar comigo, e aí ela perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, né, o ocorrido, né, daquele grupo, e que também eu estava desempregada, meu irmão estava desempregado, a situação estava muito difícil. Ela se comprometeu que iria me ajudar, e de fato ela me ajudou, ela conseguiu arrumar emprego, né, numa casa de família, e eu fui trabalhar na casa de família. E cheguei naquela casa de família, aquela família era servo de Deus da congregação cristã. E o interessante é que ali andando pelo Serraria, pela Vila Conceição, procurando emprego ali pro Diadema, que eu andava muito a pé, ali tem a Papais, a Davena, essas empresas grandes. E eu achava muito lindo aqueles homens que entravam naquela igreja de terno e gravata. É. E eu comentava com a minha amiga, nossa, que homens bem vestidos, mas eu nunca olhei para a placa da igreja. E aí, quando eu fui trabalhar na casa dessa senhora, ela falou que ela era da congregação cristã. Aí ela me convidou, perguntou se eu queria ir, eu fui, e chegou lá, Deus falou grandemente com a minha alma. E mesmo no primeiro dia que eu entrei ali, assim, sentei lá no cantinho, a congregação ele não tem esse hábito de apontar, de falar nomes, né? Uhum. Para não engrandecer o homem, mas É. aquele dia Deus viu que eu estava lá no cantinho, e Deus também viu a minha necessidade, e Ele falou comigo, né? Que eu fizesse um concerto com Deus, com Ele, que Ele daria tudo que eu pedisse. Eu falei, mas fui embora para casa me perguntando, Senhor, eu ter tudo o quê? Eu não tenho um emprego direito, eu não tenho não sei o quê. E comecei só lamentando, né? Aham. Isso foi indo. E continuei indo para a igreja, o Senhor continuou falando com a minha alma. Mas antes desse dia, Hã. você já tinha tido contato com Deus alguma vez? Você percebeu que Já, era porque era Deus? assim, toda a vida foi Deus. Toda a vida, né? Desde criança você sempre, Desde o ventre da minha mãe. desde o Tenho ventre. certeza que Jesus me desenhou lá, bonitinha, a negrinha, colocou a perninha, colocou o olhinho, colocou uma mente legal. Tenho certeza que desde o ventre da minha mãe foi Deus. E eu era muito católica, e em São Paulo eu não era mais nada, né? Aí eu não ia para a igreja, não ia para nada. E aí esse dia Deus me sentou no banco. Falou, você anda me vendo como se eu fosse um objeto usado que você põe de lado e você vive sem mim, mas você não vive. Forte, hein? Então faça um concerto comigo que eu te darei tudo que você me pedir. Aí ali o Senhor me visitou grandemente mesmo, eu senti mesmo a presença do Espírito Santo. E eu continuei indo na igreja, e Deus foi falando, e Deus foi prometendo, e as coisas começaram a acontecer. Aí eu arrumei emprego numa empresa, né, numa metalúrgica, né? E quando eu estava na casa da minha patroa, essa aqui é a parte interessante. Eu estava na casa da minha patroa, ela tinha um restaurante aqui no Parque Bristol, que deve ser bem próximo daqui, né? E aí eu e a filha dela, eu levava a filha dela na escola e eu voltava para casa para fazer os trabalhos, e ela deixava o rádio ligado. Ela era assim, ficou ouvindo o programa do Paulinho Boa Pessoa, né? Acho que era na Record, se não me engano. E aí tinha um quadro chamado Quer namorar comigo? Eu estava lá um dia tomando café e veio essa história, quer namorar comigo? E falava, Era um não, quadro do rádio. falava o nome dos rapazes, depois falava das moças, e falou lá dos rapazes, e eu anotei no saco do pão, que é papel mesmo, Aham. catei a caneta e anotei lá, anotei alguns lá. Eu falei, vou mandar umas cartas aí. Aí passou, eu dobrei, coloquei na gaveta, e um dia eu fui fazer uma faxina, achei o saco ali assim, falei, aqui tem um rapaz, José Carlos Garcia, olhos azuis. Falei, esse cara me, sei lá, vou arriscar. Aí eu mandei a carta. No rádio falava as características da Falava pessoa. Aí você anotou a as pessoa, características. anotei. Falei, eu Aham. vou mandar uma carta para esse rapaz aqui, né? Aí eu peguei e mandei a carta para ele, e
Mas eu mudei de endereço, porque aí eu tava na casa da minha patroa. Aham. Eu aí consegui emprego na metalúrgica, fui morar em outra, fui morar de Aham. comunidade, Que morei de a patroa comunidade. você morava em São Caetano, então, né? Não, e aí já era em Diadema. Em Diadema. Era. Tá. Aí eu peguei e fui morar com a minha tia, né? Em um outro endereço, e as cartas não chegavam. Quando as cartas chegavam, a gente tinha que marcar o encontro com antecedência. Mas quando as cartas chegavam na minha mão, já tinha passado a data do tal do encontro. E aí eu não ia. Aí foi indo, eu já estava trabalhando. Aí depois eu falei com a minha tia trabalhava, estava em casa de família, a minha tia falou, não, passa o telefone. O telefone era luxo, viu? Passa o telefone da casa dos meus patrões para ele, pede para ele ligar, que eu consigo agendar o horário para vocês, um dia, né, de sábado. Mas eu trabalhava de sábado, fazia hora extra, coisa e tal, era nova de empresa, queria mostrar serviço, né? Quer mostrar serviço? E aí, mas a minha tia conseguiu fazer esse meio campo aí, e aí eu fui conhecer meu marido, tá? E no outro dia, passando lá pelo terminal de Adema com meu filho, aí eu falei para ele, eu conheci seu pai aqui dentro desse terminal, né? Nós marcamos um encontro, ele veio encontrar comigo aqui, depois nós fomos ali no Jabaquara, no McDonald's, já tinha McDonald's, comemos lanche, né? Aí ele falou, mãe, é que era outra época, porque hoje as meninas só ficam com o rapaz se ele tiver um carro. Eu falei, É, mas eu não sou. isso. Hoje é desse jeito. Hoje tem que ter um carro, tem que ter money. Falei, não, nós não ficamos, eu conheci seu pai, depois no segundo encontro ele já me levou lá mais no centro de São Paulo, ele deu algumas voltas ali pela catedral, ele foi me mostrar alguma coisa por ali, enfim. E aí depois nos casamos, depois veio a Tainara, que é a minha filha, né? Aham. E aí depois veio o Daniel, até a Tainara nós ainda morávamos na Penha, que era um, um quarto de cozinha, que era de herança dos pais dele. Mas ele já comprava e revendia imóveis, né, lá para a região de Ferraz. E aí depois nós compramos uma casa em Ferraz e mudamos para Ferraz. E depois veio o Daniel. Tá? Então, quando você conheceu o José, você estava em Diadema, Diadema? aí você continuou morando em Diadema junto com ele? Não, Não, né? não, entendeu? Eu só fui morar com ele quando eu já estava já grávida da Tainara. Já grávida da Tainara, Fomos morar no Burgo Paulista, na Penha. na Penha. É. E como foi para você morar na comunidade? Foi assim, uma experiência por pouco tempo, mas era bem difícil. Assim, hoje eu vejo quanto risco nós corríamos, tanto eu quanto a minha prima, porque a Olivia e eu, nós trabalhávamos durante o dia e estudava à noite. E a Aham. minha prima, eu ia num colégio na divisa de Diadema com Jardim Miriam, um lugar super perigoso. Extremamente perigoso naquela época, né? Você imagina hoje. E a Olivia estudava numa outra localidade que ainda era muito mais perigosa do que a minha, porque era lá no Jardim Eldorado. Ah, é famoso. O Jardim Eldorado é Eu já famoso. falo, então, a minha prima ia estudar lá, porque nós só conseguimos vaga nessas escolas lá muito distantes. Aí o meu tio, que eu já é falecido, tio Pedro, ele ia até o ponto do ônibus, encontrava comigo e levava até em casa e retornava para a avenida novamente para esperar a Olivia chegar. Ele não conseguia chegar as duas ao mesmo tempo, né? E, assim, foi um pouco tempo, mas foi um tempo assim bem difícil, Bem bem difícil, né? difícil, bem difícil. E aí aí você trazendo assim Hum. que depois que você conheceu o José Carlos, que engravidou da Tainá, Tainá, né? Tainara, Da Tainara. Aí você foi morar na Penha. isso. Aí eu pergunto pra você, nas suas decisões pessoais, né, na questão da autoestima, tipo, de colocar pra cima, como que foi a participação do José? Ele é um marido que coloca pra cima, que te apoiou muito, porque eu conheço pessoas do meu vínculo familiar, eu conheço casais que se sabotam. Hum. Quando a mulher melhora um pouquinho, o marido fica meio enciumado. Quando o marido melhora um pouquinho, a pessoa fica enciumada. Aí fica meio que aquela disputa de marido contra a mulher. Então, lá em casa a gente não passou por essa situação, porque eu acho que a gente tem uma relação muito aberta, tá? Aham. E ele entendeu que eu precisava trabalhar. Assim, quando nós fomos para Ferraz, eu fiquei um tempo sem trabalhar. Nós fomos para Ferraz em 96, foi quando nós compramos. Aí nós já tínhamos condições de comprar nossa primeira casa, e não é Na Penha, Ferraz, que é Ferraz. onde surgiu a sede da senhora, Ah, surgiu a tá. senhorinha imó na garagem da casa. Ah, tá. E não já era uma casa boa para a Aham. época, entendeu? Já era um imóvel bem localizado Aham. no centro de Ferraz, né? E aí eu fiquei até 98, eu fiquei estagnada, porque veio a Tainara já foi crescendo, depois veio o Daniel nasceu em 98, mas quando o Daniel tinha 3 anos, 3 meses de idade, eu fui tirar o CRES. Eu estudava para fazer a inscrição no CRES, porque aí eu estava me sentindo mal. Eu falei, não, eu não posso, eu estou muito jovem. Eu não posso ficar só ele trabalhando, eu parada, né? Esse negócio de levantar tarde, não é comigo, isso então, não tá Aham. certo. Quando eu falei, não, vou trabalhar.
E ele me apoiou sim, tá? Na questão da abertura da imobiliária, ele já tinha o conhecimento dele, né? E já crescemos juntos. Aham. Tudo que nós temos, nós Como conseguimos juntos. parceiro de vida, E que ele, nota? e ele não teve ciúmes, assim, essa É. questão. Até que você sabe que na minha igreja tem umas questões que eu discordo, né? Aham. E você tem que ser fiel o tempo todo, né? E seja qual for a situação, né? E tinha irmãos que perguntavam para ele, chegava lá e via eu entrando, pegava o cliente, colocava no carro para ir mostrar o imóvel, perguntava, mas não é sua esposa? Ela não é nossa irmã da igreja? Como é que ela pega uma pessoa, um homem, coloca no carro para ir mostrar? Meu marido falava, é o trabalho dela, entendeu? É o serviço da minha esposa, ela é a A corretora. confiança, tipo, era Ela bem. precisa colocar o cliente no carro e ir lá mostrar o Aham. imóvel, senão o cliente não vai comprar o imóvel, Uhum. né? Mas aí nós já estávamos numa situação financeira bem diferente de quando eu cheguei, Aham. tá? Já tava bem melhor, né? Já estava bem melhor. Aí eu pergunto pra você, como parceiro de vida, Hum, qual nota você dá pro José? eu dou um 10 para ele. Então olha para, manda um recadinho pra ele. José Fala. Carlos, muito obrigado por ser esse parceiro, pela oportunidade, por ter me inserido no ramo imobiliário que eu não tinha a menor noção o que seria o ramo imobiliário. E você que me puxou para essa área e muito obrigado mesmo, te amo de coração. Olha, seu José, eu arranquei um elogio, hein? Depois eu aceito aquela pizza lá. Vou te mandar meu endereço aí. Não, mas é isso. Eu acho muito bonito histórias de amor assim, onde você encontra a sua metade. Todo mundo tem suas diferenças, é normal, somos seres humanos, mas quando você encontra alguém que quer viver seu sonho, que batalha com O você. meu esposo, ele é descendente de espanhóis, ele é clarinho, de olhos azuis, O tá? olho dele é bem azul, né? Ele Eu tem já os eu olhos vi ele lá azuis. na Aí imobiliária. ele me chama de cocada preta, né? E aí eu falo que ele é a cocada branca, que o açúcar, a cocada branca é feita de açúcar, De ela derrete, açúcar, ela né? sofre com mais facilidade, né? Eu falo, sou cocada preta, então eu sou de rapadura, então eu sou Aham. mais dura, né? Aí, doutora, você trouxe um ponto interessante que eu achei quando você fala sobre os seus filhos, né? A Tainara e o Diogo, né? Daniel. Daniel, a Tainara e o Daniel. É que eu tenho 3 filhos. E quando a minha esposa engravidou, pra gente foi muito difícil para ela se realocar no mercado de trabalho, teve toda aquela dificuldade que a gente tem de que a criança tem uma necessidade biológica da mãe, que é a Sim. amamentação, tem tudo isso. E aí a minha esposa ficou um tempo fora do mercado, sem estudar, tipo, como que você conseguiu lidar com isso? Tipo, com a chegada dos seus filhos? Eu não sou mulher, eu não sei, mas eu escuto falar que a mulher na gravidez e quando o bebê nasce, ela tem um certo, eu não sei se a palavra certa é desequilíbrio, eu não sei como expor essa palavra, mas a mulher emocionalmente falando, ela dá muda um pouco a cabeça da mulher, não Muda, muda? porque ser mãe é uma grande responsabilidade, cuidar bem ainda requer muito esforço, né? E eu acho que eu fui mãe na hora certa. A Tainara estava com 30 anos e o Daniel eu tinha 33 anos, tá? E mesmo assim não foi fácil segurar as pontas, né? Eu me lembro que eu levava eles à pediatra, ela falava para eles: vocês são criança de sorte, parabéns, vocês são muito bem cuidados. Mas assim, eu deixei de viver às vezes a minha A sua vida, pessoa né? para cuidar de mim e cuidar deles, mas eu cuidei muito bem dos meus filhos, tá? E eles foram crescendo, mas aí eu senti essa necessidade de que eu tinha que trabalhar. E aí a Tainara já estava com 8 anos, o Daniel tinha aí seus 5 anos, quando eu realmente peguei para valer com a questão da imobiliária, aí voltei aos estudos, tá? E o Daniel, toda a vida, ele foi muito, muito, mas muito, muito grudado comigo. Eu me lembro que aí eu colocava um portãozinho lá na escada para ele não descer, quando eu estava atendendo os clientes, e ele descia arrastando pelo jardim, e era alto, e ele acabava descendo. Quando eu percebi, ele já estava lá do meu lado, né? Então ele cresceu ali comigo nessa lida Uhum. do Ele é dia a carinhoso, ele é dia. muito Ele é carinhoso. muito carinhoso. O Daniel, ele cresceu assim. Às vezes as mães falavam, os adolescentes não gostam de abraçar as mães no meio das pessoas, e o seu filho não, o seu filho chega, te abraça, te beija, e até hoje assim, onde eu estou, ele chega, ele me aperta, ele me abraça, às vezes chega a ser duro, porque é com muita força, né? Uhum. Aí falava, mas a minha forma de carinho é essa, né? E, enfim, hoje o Daniel também é advogado, tá? Aos 22 anos ele já tinha sido aprovado no exame da ordem, né? A Tainara não mora no Brasil, mora fora do país, mas também está tocando na vida dela, né? E veio o Dudu, que é meu neto, Dudu, eu conheço. então, que é a minha paixão, né? E mora com o pai, a mãe não ficou morando com a mãe, o pai que Aham. criou, que é o Leandro, né? E o Dudu é muito grudado comigo. E o Agora, Leandro é um excelente pai, hein? sim, excelente pai, Eu tá? amo o Leandro. O Leandro, ele acabou fazendo parte da nossa família, né? E
Foi o seu terceiro filho. É um Você terceiro adotou filho. ali. Praticamente adotei, entendeu? E a gente tem uma boa convivência, né? Não só Aham, pelo fato do Dudu, né? aham. Mas é assim, com a família toda, né? Com o Leandro, com os pais do Leandro, com os irmãos do Leandro, nós temos uma boa vivência, tá? E o Dudu já tá ficando moço, né? 12 anos, né? É. Aí agora ele já não liga muito pra mim. Fala, agora tá esquecendo da avó, eu vou arrumar um outro neto. Não, vó, falei, vou arrumar um outro Ele é neto. seu único netinho, É o Dudu? único netinho, só Ah, pobre de neto. mimado. Deve ser mimado. Foi mimado nisso, né? Aí você passando essa fase dos filhos, que você se dedicou a eles, aí você. Foi a época que você deve ter começado a fazer. Você estava trabalhando na metalúrgica, aí você teve Não, da os metalúrgica eu nenéns, saí quando antes da Tainara nascer. antes da Não, Nayara quando a nascer. Tainara nasceu. Aí Quando a você. Tainara nasceu, eu retornei até a metalúrgica e pedi para ser demitida. Aham, A metalúrgica não quis demitir porque eu tinha a estabilidade. Eu fui aham. até o sindicato autorizou, retornei na metalúrgica, aí fizemos lá um acordo, eles pagaram todos os meus direitos, me deram mais alguns meses de benefício, sexta e convênio médico, e aí eu me desliguei da empresa, Tá aí, da Tainara, entendi. tá? Aí você ficou um tempo em casa cuidando das Fiquei, crianças. sim. E quando que começa essa fase de crescimento? Que você começa a estudar, que você começa a abrir os olhos para a imobiliária e começa agora a projetar a senhora em imóveis. Como que começou essa parte sua, esse crescimento da doutora Senhorinha? É, e foi primeiro você abriu a imobiliária, primeiro você fez a faculdade, como que foi Primeiro eu isso? abri a Primeiro imobiliária. Quando a imobiliária já estava funcionando, que eu senti a necessidade de. Foi quando ingressei na faculdade de de Direito. direito. Ah, então você primeiro montou a imobiliária lá na garagem A da sua casa em garagem. Ferraz, onde era a Exato. antiga sede da senhorinha, Não, a sede da senhorinha era em outro local. A em outro garagem da local, minha né? casa continuou sendo a garagem da minha casa. Hoje lá virou salão comercial, tá alugado, coisa e Aham. tal, tá? Mas quando eu abri a sede própria, aí a garagem da minha casa deixou de ser a senhorinha e retornou para ser a garagem da Ai, minha casa do mesmo e o jeito, né? carro que voltou a morar lá. Sim, foi o carro que voltou a morar lá, exatamente, tá? Aí eu lembro no nosso primeiro bate-papo que quando você comentou um pouquinho sobre as dificuldades que você teve quando começou a faculdade, né? Sim. Que você teve o exame da ordem, você até ficou meio. Como que foi aquele momento pra você ali, tipo, de começar a fazer a faculdade, os desafios? Então, eu estava muito deslocada porque, pensa bem, eu havia concluído o ensino médio em 95, 95. 94, minto, 94, antes da Tainara nascer. Em 94 eu concluí o ensino médio. E aí eu não tinha mais estudado, eu não tinha só fui ter feito o curso de técnico de transações imobiliárias. E eu fui prestar, falei, eu vou prestar o vestibular só para fazer um teste para ver se como que funciona, mas eu vou fazer uma faculdade, né? Eu estava dividido entre o direito e a administração de empresas. Eu peguei, fui lá, fiz a inscrição no vestibular da Brás Cubas, uma universidade de Mogi das Cruzes, e eu prestei o vestibular assim para testar. Mas Uhum. depois, quando eu fui olhar, eu tinha uma nota suficiente para ser aprovada e começar. E eu acabei escolhendo mesmo a questão de estudar o direito, né? E foi muito difícil, porque meus filhos ainda eram bem pequenos, tá? E quantas vezes eu me lembro que eu estava chegando na faculdade, meu telefone tocava, o Daniel tá com febre, a febre tá alta, eu ia de fretado, eu descia do fretado, nem entrar na faculdade, eu retornava para casa, né? E fui levando, até que concluí, aí foi quando veio a questão da prova do exame da ordem, que assim, a mão de Deus operou a meu favor, né? Tudo que eu consegui, tudo que eu tenho, não é só por mérito meu, né? É pela misericórdia de Deus, eu creio muito em Deus, assim, a mão de Deus, ela operou a meu favor, porque o exame da ordem, ele não é uma prova fácil, é uma É, prova bem o complexa, pessoal fala bastante entendeu? mesmo. Eu vi lá, nós éramos, eu me lembro nesse exame, que nós éramos 5.785 alunos inscritos na primeira fase. 3.000 foram para a segunda fase, só 1.051, costumo falar que um sou eu, Nossa. né? Aham. 3.051 só conseguiram a aprovação, né? Então, não, 1.051 conseguiram a aprovação, para você ver que é uma prova bem, bem complexa, né? Aí eu sempre falo, esse 1.051, um sou eu. De 5 mil e pouco, então pouco menos de 20% Um daquela pouco galera. menos de 20% conseguiram naquela época. Eu acho que hoje o exame da ordem deve estar um pouco mais tranquilo do que naquela época. Eu acho que naquela época era
Mais rigoroso, né? Bem mais rigoroso. Eu não sei, eu posso estar muito enganada, tá? Ou eu não tinha tanto conhecimento, Aham, ou o pessoal, a galera que estão prestando o exame aí hoje, eles têm bastante conhecimento e conseguem mais aprovação. Eu vi o aham. meu filho no 9º semestre, ele já tinha conseguido aprovação, as 2 fases, né? São 10 semestres, né? São 10 5 semestres, anos. 5 anos. 5 anos. É que as leis no Brasil, às vezes ela muda, acrescentam emendas, tem essa também, né? É, assim, na minha época eram 100 questões na primeira fase, hoje são 80, Aham. né? Então eu acho que já começa a facilitar, porque Uhum. menos 20 questões já são bastante, né? Então, o pessoal estão aí hoje com 80 questões para responder na Aham. primeira fase. E a segunda fase eu não procurei tomar conhecimento de como que ela está funcionando, tá? Aham. Mas ela ainda continua sendo uma prova difícil. Entendi. E aí você terminando a faculdade, você já estava com a imobiliária aberta, né? Aí você agora já tem esse conhecimento das leis para te beneficiar a favor da senhoria imóveis. Sim, Aí, como que foi esse crescimento agora da senhorinha com a doutora senhorinha, que ainda não era doutora, e agora você como doutora operando à frente da imobiliária, você sentiu a alavancagem? senti uma alavancagem, tá? E, inclusive, eu costumo falar que eu fui aprovada no exame da ordem num dia, no outro dia eu já tinha um monte de serviço lá, porque já tinha mesmo, né? Aham. Dos processos que eu passava para os outros, eu comecei A operar. a operar, inclusive tinha uns colegas que brincavam, agora perdi a minha cliente. Falei, perdeu a cliente, né? E aí Uma alavancou boa assim, cliente, porque mais de 80 imóveis ali, todo mundo com a senhorinha. com a senhorinha, e aí eu comecei a trabalhar mesmo já dentro das questões jurídicas da empresa, né? E foi muito bom. Se perguntar se eu tiver, faria tudo de novo, faria tudo de novo. Nossa, quando a jornada é gostosa, É. às vezes a gente foca muito por exemplo, Thiago, vou me usar como exemplo Hum, aqui. Eu tô aqui hoje, mas o meu objetivo é chegar aqui. hum. Às vezes a gente fica tão vibrado, pô, quando eu chegar lá eu vou ser feliz. Quando eu chegar lá vai ser legal. Quando eu chegar lá eu vou me realizar. Quando eu chegar lá eu vou mostrar pra todo mundo que eu venci. Que aí a gente esquece de curtir a jornada. Gostei da jornada. Aí a jornada fica pesada, porque que não acontece do dia pra noite, é um Todo um processo. processo. E aí, enquanto você não chega lá, vai ficando É, dolorosa. Eu não consigo. Eu acredito que pra gente desistir fica até mais fácil. Era assim, na faculdade, você tem uma ideia como é difícil, que nós começamos uma turma, 5 turmas de 105 alunos, e para concluir o curso, nós concluímos em uma turma de 75 alunos. E eu estava ali e eles falavam, quando a gente olha para a Iraci, olha, a gente fica com uma vontade de desistir, mas quando a gente olha para a Iraci, a gente tem vontade de seguir. A Iraci chega como se ela não tivesse problema algum lá fora. Ela chega aqui, ela consegue deixar todo mundo animado, ela consegue fazer com que a gente tenha vontade de terminar esse curso, né? E realmente era assim, né? E tem os meninos que trabalhavam em São Paulo, e eles trabalhavam já estagiando, eu não estagiei porque o estágio pagava bem pouquinho, eu não Aham, conseguiria bancar as minhas despesas com o salário no estágio, então eu não aham. estagiei, né? E eles chegavam, né? E eles perguntavam, Iraci, tem uma balinha? Sabe aquela balinha de necessidade? Você tem uma balinha aí para arrumar pra gente? Eu passava na cantina, já comprava a balinha e levava para eles, né? Aham. Você tem uma balinha? Tá aqui a balinha, tá? A gente fez Você até o servia de quê? inspiração para o pessoal da sua turma ali, né? Assim. O que eu acho interessante isso em você, doutora, é isso. É que as pessoas que não te conhecem, que ainda não tinham ouvido falar da sua história, elas começam a participar da sua vida através desse mesmo canal de podcast, que muitas pessoas do meu convívio que assistiu a primeira entrevista com você, comentaram comigo até, eu acho que eu comentei até com o Leandro, que o pessoal falando pra mim assim, pô, Thiago, eu queria tanto conhecer a doutora Iraci, a doutora Senhorinha, almoçar com ela, tomar um café pra poder que é uma história Vamos de lá, vida. vamos reunir essa turma, essa Vamos, então, galera é uma aí, história vamos. tão legal. Você vê que a energia dela deve ser aquela energia tão positiva que você quer estar perto dessas pessoas que tem pessoa que é pra baixo mesmo, né? Coloca defeito, só reclama, mas tem pessoa que tem uma energia tão positiva que contagia qualquer É, ambiente. eu me lembro de uma amiga na faculdade, a Cássia, só isso eu lembro dela. E surgia lá um burburinho lá na turma, né? E aí, e eu nunca ficava com cara feia, eu não virava a cara pra ninguém. Ela falava assim: Iraci, que você tem o dom do perdão, você não tá nem aí. Eu falei: não, pra quê? Deixa eles, daqui amanhã já passa todo mundo de boa, né? É, Entendeu, velho? Então é legal isso. é, 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 é. Aí
Aí você passou o período onde você fez a faculdade, aí você agora assumiu já estava na frente da imobiliária, mas você sentiu agora a responsabilidade, você nessa parte jurídica, onde você começou a operar os processos. A imobiliária começa a crescer, que até você tem até agora novos serviços para oferecer, né? Você terminou a faculdade em mais ou menos 2000 e... Foi 2003 a 2008. Em 2008, 2007 a 2008. Aí de 2008 para cá, 2025, que hoje a Senhora Imóveis está tamanho com proporção assim, né, uma escala bem alta, né? Nesses anos, tipo, faculdade 2025, né? Hoje inaugurando Sim. na de Tatuapé. Como que foi para você? Vocês, tipo, essa trajetória para chegar hoje onde você está, pós-faculdade, assim, esse crescimento, assim, sabe? Eu acho que tudo aconteceu daí por diante, depois que eu terminei o curso, fui aprovada no exame da ordem, eu acho que daí por diante as coisas começaram andando muito melhor, assim, mas sentindo o peso da responsabilidade, né? E eu trabalho muito. Sou uma pessoa que eu não tenho horário, eu não tenho, tem que fazer, vamos fazer. E em 2023 eu passei por uma situação assim que foi um puxão mesmo de orelha, foi Deus, né? Aham. E eu tive um AVC. Eu fui dormir bem e acordei pela manhã sem os movimentos das pernas. Aí eu fui parar na UTI do hospital e aí me via limitada, para quem não para, se via limitada em cima de uma cama de um hospital, dentro de uma UTI, onde você é impossibilitado de ir até o banheiro. Foi bem difícil. Ali me fez refletir. Tudo que eu tenho feito até aqui valeu a pena? Estou fazendo certo? E aí eu fiquei ali, mas assim, Deus foi maravilhoso, mais uma vez, Deus sempre esteve comigo. E quando eu saí da UTI, voltei pro quarto e aí já comecei a andar. E aí eu saí do hospital sem o diagnóstico que indica o porquê que eu tive um AVC. E os próprios médicos falavam: dê graças a Deus, porque o caso da senhora é raro, ou se não único. Uma pessoa sofreu um AVC e sair da UTI já andando e Aham. praticamente sem sequelas. E aí agora eu comecei a refletir muito, né, sobre certas decisões, né, o que vale a pena, Uhum. o que não vale, né. Eu estava num momento aí muito corrido, eu estava terminando a segunda pós-graduação, né, na área do direito imobiliário, e fui assistir a aula, cheguei em casa de boa e fui dormir. No dia seguinte eu não tinha pernas. Isso aí que passaram-se 15 dias. Aí eu pensei, esse semestre perdi a faculdade, perdi a pós, já era o semestre da conclusão, né? E aí passaram-se uns 15 dias, eu retornei na sala de aula. Aí o professor olhou e perguntou: Você não é Iraci Senhorinha? Eu falei: Sim. Espera aí, doutora, mas não é você que teve um AVC? Eu falei: Sim, sim, doutor. Foi que você passei por um AVC, fiquei na UTI. Ele falou: Deus dá a segunda chance para as pessoas boas. Deus dá. Deus dá. Então, mais uma vez, Deus Te surpreendeu. me Deus é surpreendeu. É maravilhoso, né? maravilhoso. Tá? Essa parte pra você, eu vejo que seus olhos chegam a brilhar quando você fala de Deus. Sim, sim. É meu amigo, é meu tudo. Quem me sustentou até aqui, né? E a mão de Deus, ela sempre opera a meu favor. Às vezes eu tenho situações até mesmo nas questões processuais, tem processos, Tiago, que são tão difíceis, que às vezes a gente não vê uma saída, não vê uma solução e vai dormir. Eu peço a Deus, Senhor, dá uma luz aqui, mostra um caminho a ser seguido, né? O que eu vou fazer nesse caso? E depois, no dia seguinte, brota a luz, né? Um dia eu estava com uma questão na federal, né? E eu tinha que uma manhã muito fria e eu tinha que ir em Guarulhos lá no Fórum Federal para resolver essa questão. E eu estava na dúvida se eu ia ou não ia. Aí eu falei assim, orei e falei para o Senhor, falei: Senhor, se essa causa é assim, 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 o Senhor esteja comigo. Quando eu chegar naquele fórum, eu não tenho beleza física, né? Mas eu quero que teu espírito brilhe no meu rosto. E alguém fala que no meu rosto tem uma luz que brilha de forma diferente. Aí eu peguei o meu carro, me troquei e fui. Cheguei lá, entrei, subi, era bem cedinho, né? Entrei, subi, fui lá na sala da ordem dos advogados. Cheguei lá, eu conversei com o moço que estava no computador para abrir um determinado processo ali. Ele foi lá, ligou a máquina, gentilmente ele voltou atrás do balcão. Aí ele foi até lá e falou assim: Doutora, mas tem um brilho tão diferente no seu rosto que eu não consigo entender, uma luz diferente que brilha no seu rosto. E aí eu falei: Realmente o Espírito Santo está comigo, essa causa eu tenho que fazer mesmo.
E é mais uma confirmação É, de Deus. de Deus. Eu, particularmente, como ser humano, eu acho tão gostoso essa dependência de Deus, né? É tão estranho quando você vê um homem se achar autossuficiente. Eu posso tudo, eu faço, eu não dependo de ninguém pra nada. Sendo que nós somos barro. Então, um barro. Somos barro. Eu costumo falar que até o ar que respiramos é emprestado. Isso, Quando Deus fala cessa-te ar, acabou a vida. acabou. Não tem vida sem o ar. Porque só quem conhece a região que eu nasci, cresci, até os 20 anos, que sabe a situação do local. Eu criei meus filhos levando lá. E meus filhos, eles sabem, tem isso, é a origem deles, né? Eles cresceram, todo ano, nas férias, nós íamos passear lá. Mas, assim, aí hoje eu olho e vejo, de lá, Deus já tinha um plano na minha vida, né? Eu não era apenas mais uma criança que a mãe Loura pegou lá no parto. Eu já era um projeto de Deus. Dos 1050 você era um, 1051. Meu 51. Interessante. É. E hoje, o momento atual que você está Ah. vivendo, como que está sendo? Hoje está ótimo, tá? Muito bom. É um momento muito gratificante com a abertura da unidade do Tatuapé e a senhorinha em si, a Iraci como pessoa, tá? Então, tá tudo muito bom, graças a Deus. Tudo indo de vento em popa, né? É. E aí eu pergunto pra você, doutora, qual que é o legado que você quer deixar pra quando as pessoas lembrarem de você e pensarem no quê? Eu quero que as pessoas lembrem do, e levem consigo meu legado dessa pessoa persistente, pessoa que não desiste, né? Uma pessoa que sirva como exemplo de luta, de resiliência, de resistência, tá? E de humildade. Que eu vejo que ninguém é mais do que ninguém. Eu sempre falo que bobo é aquele que pensa que é mais que o outro. Só porque tem muito, pensa que é mais do que o outro, não é. É. Tá. Isso é que eu tenho para deixar. E profissionalmente, qual legado você quer deixar? Profissionalmente, eu quero que, principalmente meu filho, que está aí já advogando também, e outras gerações que virem, que a profissão ela tem que ser abraçada com muito amor, com muito carinho, independente da recompensa financeira, tá? O retorno financeiro, ele é consequência do meu trabalho, Aham. tá? Então, eu nunca entro numa causa só visando o lucro, só visando o pagamento, né? Se o cliente me leva uma causa lá, eu faço uma análise, vejo que aquilo não vai levar a lugar nenhum, eu já falo para o cliente, eu não pego sua causa. Essa causa aqui, ela não vai dar um bom fruto. Até mesmo porque o direito, ele é um jogo. Alguém vai perder e o outro vai ganhar. Então, assim, se eu vejo que realmente não tem fundamento, eu já falo, eu não pego essa causa. Vou procurar um outro profissional, porque isso aqui eu não faço. Então, eu quero que profissionalmente, quem lembrar da senhorinha lá, daqui a alguns anos, que seja dessa pessoa que trabalhava com muita honestidade, que executava sua profissão com dignidade, com amor, e não só pensando na questão da recompensa financeira. A recompensa financeira, ela vem até mesmo porque quem dá essa recompensa é Deus. Agora eu vou te trazer um ponto de reflexão bem interessante aqui, ó. Se você pudesse hoje, se existisse uma máquina do tempo, uma cápsula do tempo, onde você pudesse entrar e voltar a qualquer momento da história da humanidade, e você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e encontrar aquela senhorinha lá no interiorzinho da Bahia, com Sim. sonhos, com os objetivos, com toda aquela dificuldade, qual recado hoje a doutora senhorinha daria para aquela menininha ali? Valeu para ela. Continua sonhando, busque, não desiste. E trabalhe, trabalhe, trabalhe que você chega lá. Amém. E você que gostou, que assistiu esse bate-papo até agora, segue a gente no Instagram, Thiago Buck, TIAGOBOC. Tem também o Instagram da Senhorinha Imóveis, @Senhorinha Imóveis. Vou deixar o QR Code aqui na tela para você escanear e ir direto lá para a página do Instagram. Tem muito vídeo legal, para você poder conhecer melhor de perto a história da doutora Senhorinha e fazer parte da vida dela. Quer deixar um recado para o público? Quero deixar um recado para esse público, para seguir as nossas redes sociais. E se não quiser marcar um café comigo para bater um papo,
Legal, também aceito. Desde que alguém pague a conta. Desse jeito, né, doutora? É. E olha que vai ter gente, essa fila vai ser grande, Será? hein? Porque Pagar a conta, hein? a oportunidade de sentar e poder ouvir histórias de pessoas, conselhos de pessoas que venceram, é muito mais gostoso, né? Porque você ouviu a história de uma pessoa que ainda não construiu nada, você fica meio, mas por que ela não fez pra ela? Agora, quando você só a história de uma pessoa que construiu, que chegou lá, E se quiser tomar um café também conosco, presencialmente no Tatuapé, as portas já estão abertas, na rua Antônio Macedo 132, em Ferraz de Vasconcelos, na Avenida Santos Dumont, no 804. Tá? isso. Também podemos tomar um café, que eu faço o café, não tem problema. E é bom, porque quando eu fui lá em Ferraz, eu tomei o cafezinho feito pela doutora Senhorinha, o café é delicioso. Então é isso. Deixa um abraço pra você, deixa um beijo pra você, se inscreve no canal, curte, dá um like, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. E é isso. Esse é o Talkcast de hoje. Obrigado, doutora. Obrigado. Foi um prazer mais uma vez. Obrigado.